E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, gostaria de pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a proposta é diferente dos vídeos anteriores. Eu estarei fazendo uma lista de 5 empresas que não deveriam ser mais negociadas na Bolsa de Valores. Empresas que já foram muito grandes há muito tempo atrás e acabaram seguindo uma trajetória totalmente equivocada nos seus investimentos e nas suas decisões estratégicas, fazendo com que os erros do passado acabassem destruindo o valor da empresa, acumulando quedas gigantescas ao longo dos anos. Eu já fiz diversos vídeos trazendo empresas que podem quebrar a qualquer momento, só que nessa lista eu vou trazer empresas que praticamente já estão quebradas e já faz muito tempo. Empresas que já passaram por tudo, inclusive recuperações judiciais, destruindo cada vez mais o valor das ações e destruindo o patrimônio de todos os acionistas que passaram por essas empresas. Empresas que já há muitos e muitos anos não dão mais lucro, dão prejuízos constantes, têm uma alavancagem que cada vez aumenta mais e reduziram de forma drástica o seu valor de mercado. Empresas bilionárias que hoje não têm mais de R$1 milhão no caixa, empresas que reduziram de maneira drástica o seu valor de mercado ao longo dos anos, destruindo totalmente o valor dos acionistas. Então, diferente de outras empresas que correm o risco de quebrar, essas já estão quebradas. Mas por motivos que não se sabe o porquê, continuam sendo listadas na Bolsa de Valores. É como se elas já tivessem morrido e sido esquecidas de enterrar. São literalmente cadáveres na Bolsa de Valores que continuam andando, empresas zumbis, que já morreram há muito tempo, mas continuam sendo negociadas. E que, por incrível que pareça, mesmo acumulando desvalorizações significativas ano após ano, ainda existem investidores e especuladores malucos que ainda colocam dinheiro nessas empresas. Geralmente por serem empresas que valem centavos ou têm um valor muito baixo e serem penny stocks, essas ações costumam subir muito forte em breves períodos devido à especulação. Isso atrai muitos especuladores e investidores iniciantes que não entendem absolutamente nada das ações, acabam comprando a preços querendo surfar essas especulações e acabam perdendo muito dinheiro, porque geralmente essas empresas caem muito forte. Em questão assim de uma semana, elas podem cair 50%, 60%, 70%. Algumas acumulam desvalorizações de mais de 90% em apenas um ano, e já fazem isso há muito tempo. Lembrando que as ações sempre podem cair mais. Por serem penny stocks, elas têm que seguir as normas da Bolsa de Valores e da CVM. Elas têm que fazer grupamentos de ações para valer mais, já que elas não têm fundamentos. Então o que elas fazem é juntar as ações, reduzir o valor de mercado da empresa, as ações diminuem de circulação, o valor sobe e depois volta a cair. Ou seja, é uma destruição de valor eterna. Essas ações literalmente não param de cair. E mesmo assim continuam sendo negociadas na Bolsa de Valores, não se sabe o porquê. Lembrando que absolutamente nada nesse vídeo vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda de nenhum dos ativos apresentados, é apenas um vídeo informativo. Eu vou trazer informações sobre cada um dos ativos utilizando a plataforma Investing Pro. E a primeira ação que eu vou trazer aqui na lista é uma empresa que já existe há muitos e muitos anos. Se trata da RecruSul, a RCSL4. Uma empresa que já mudou de segmento diversas e diversas vezes, já passou por todo tipo de reestruturação financeira e acabou fracassando ao longo dos anos. Hoje a empresa já dá prejuízo há muito tempo. Olhando a cotação desde 1994 para cá, ou seja, mesmo com toda a inflação, toda a renda fixa que subiu durante todo esse tempo, a ação acumula uma desvalorização de mais de 99,98%, ou seja, quem investiu na empresa literalmente perdeu tudo. Ela teve um tempo mais interessante que durou entre 2006 e 2008, onde a ação subiu muito forte. Teve uma mega valorização durante um período de tempo, subindo mais de 11.000%. Foi o único momento onde a empresa se destacou. Daí para frente foi queda atrás de queda. A empresa hoje, a RecruSul,
fabrica e comercializa equipamentos de transporte e refrigeração industrial no Brasil e também no exterior, oferecendo carretas e tratores. A Recrosul foi fundada em 1954 e está sediada em Sapucaia do Sul. Olhando os indicadores fundamentalistas atuais da empresa, a gente vê que são péssimos. Dividendo não tem, yield zerado. Relação PL negativa porque só dá prejuízo, receita de mais de 10 milhões de reais e um prejuízo superior a 20 milhões de reais no período, ou seja, números péssimos. Olhando a nota de desempenho do Investing Pro que dá para a saúde das empresas, a gente vê que a Recrosul tem a pior nota de todas, nota 1, com o desempenho mais fraco de todos, números péssimos da empresa. É muito raro a gente ver uma empresa com nota 1, sinal que ela está numa situação péssima mesmo. Para quem desconhece a empresa, eu vou trazer um resumo dela. A Recrosul teve origem em 1954, foi resultado da transformação da sociedade por cotas da indústria e comércio de refrigeração do Sul. Já em 1958, para atender a demanda dos frigoríficos da região onde ela estava localizada, a empresa começou a produzir carrocerias frigoríficas e câmeras frigoríficas moduladas. Nos anos 70, a Recrosul realizou diversos incrementos tecnológicos e passou a desenvolver novos produtos, como por exemplo os primeiros vagões frigoríficos. E entre 78 e 81, diversos produtos foram implementados no portfólio da empresa, como chassis para ônibus articulados, semi-reboques tanques autoportantes para transporte de líquidos, componentes para refrigeração industrial, câmaras e armazéns frigoríficos, túneis de congelamento de grande porte, enfim. E em 1985 foi muito importante para a Recrosul, já que ela abriu o capital na Bolsa de Valores e finalmente entrou e começou a ser negociada. A partir da década de 90, o Brasil e o mundo passaram por diversas mudanças relacionadas com os juros, inflação e diversas crises. Apesar da Recrosul tentar se reinventar para sobreviver a essa crise, ela não conseguiu. O resultado foi disso que ela teve um pedido de recuperação judicial em 2005. Já em abril de 2008, um grupo de investidores comprou a empresa e tomou diversas medidas para reestruturar o negócio. Essa foi a primeira reestruturação da empresa. Depois de um tempo, ela conseguiu sair do processo de recuperação judicial. Já entre 2010 e 2013, o setor de implementos rodoviários teve um grande impulso, com o fácil acesso ao financiamento e juros mais baixos. Porém, em 2014, esse cenário mudou e o mercado entrou em um ciclo de baixa. No entanto, a Recrosul conseguiu sobreviver a esse período e em 2018 ela começou a ter níveis melhores de produção, porém isso não se sustentou e desde então ela vem piorando ano após ano, chegando nesse patamar atual. E antes de passar para a próxima empresa, eu gostaria de recomendar o site que eu utilizo para analisar as ações, que é o Investing Pro. A plataforma do Investing Pro te dá acesso a carteiras recomendadas de investimento com rentabilidades muito altas de mais de 2.000% em alguns casos, por exemplo, dando o momento de entrada e de saída utilizando inteligência artificial. Além de tudo, você também tem acesso a carteiras de grandes investidores, tanto no Brasil como no mundo inteiro, e também acesso a Warren AI, que responde qualquer questão sobre o mercado financeiro relacionado a qualquer tipo de ativo. E se você quer ter informações privilegiadas sobre qualquer tipo de ativo, considere assinar o Investing Pro através do link aqui na descrição, utilizando o cupom CADORIPRO aqui do nosso canal. E a próxima ação morta na Bolsa de Valores é a OSX, a OSXB3, que acumula uma desvalorização de mais de 99% desde que ela é listada na Bolsa de Valores. Uma mega desvalorização. Em termos proporcionais, ela já custou mais de R$ 2.860 por ação no ano de 2010. Obviamente que naquela época não era esse preço, mas proporcionalmente ao preço atual da ação, ela teria valido isso naquele tempo. A OSX Brasil, antiga EBX Brasil, é uma holding brasileira do setor de petróleo e gás. A companhia fornece equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás. A empresa só tem pontos negativos, segundo o Investing Pro, operando com carga de dívida extremamente elevada, enfrentando dificuldades para pagar os juros dessas dívidas e queimando caixa de maneira extremamente acelerada. Olhando seus números fundamentalistas, a gente vê que é péssimo. Yield zerado, porque não tem lucro,
relação PL zerada também por não ter lucro, receita de 69 milhões e prejuízo acumulado no período absurdamente alto, mais de 1,6 bilhão de prejuízo, números péssimos e sem dúvida nenhuma uma das piores ações da Bolsa de Valores. E é outra empresa que tem uma nota 1, segundo o Investinpro, no caso de saúde financeira. Ela está no seleto grupo das ações que tem a pior nota de saúde financeira na Bolsa de Valores inteira. Vou dar um resumo da história da empresa, assim como eu fiz com a Recrusul. A OSX Brasil foi fundada em 30 de outubro de 2009 por Ike Batista. A sua abertura de capital foi em 22 de março do ano seguinte, sendo que ela faz parte do novo mercado mais alto nível de governança da Bolsa, por incrível que pareça. A OSX Brasil foi a responsável pela operação e manutenção de usinas fretadas, que operavam então para a OXG Petróleo e Gás, que virou o Domo Energia e depois veio a se tornar parte da Prio. No ano de 2013 foi desafiador para a OSX Brasil, já que ela enfrentou um agravamento na sua situação financeira, o que incluiu o cancelamento de encomendas de unidades que seriam construídas, tanto na unidade de construção naval do Açu, quanto em estaleiros contratados. Por causa da situação conjuntural da empresa, o que impedia que ela honrasse os seus pagamentos e obrigações, a OSX Brasil ajuizou no dia 11 de novembro de 2013, na comarca de capital do estado do Rio de Janeiro, o pedido de recuperação judicial. Até que finalmente, em 20 de novembro de 2020, foi proferida a decisão nos autos do processo de recuperação judicial da companhia e das suas subsidiárias, decretando o encerramento da recuperação judicial da empresa, já que foram cumpridas as obrigações. Porém, a empresa ficou reduzida a praticamente pó. Hoje ela não vale mais nada e é uma empresa simplesmente abandonada na Bolsa de Valores. Próxima empresa da lista morta é a Lupatec, a Lupa 3. Outra empresa com números péssimos na Bolsa de Valores que já foi grande no passado. A empresa já valeu muito mais. Em termos proporcionais, no seu auge em 2008, já valeu mais de 1.469 por ação, acumulando uma desvalorização desde então de mais de 99,9%, uma mega desvalorização. Hoje a empresa vale apenas 1,16 por ação, uma desvalorização brutal e a empresa perde valor ano após ano. A Lupatec S.A. fornece equipamentos para o setor de óleo e gás no Brasil e também no exterior. Fabrica válvulas industriais, válvulas para óleo e gás, cabos de fibra sintética para ancoragem de plataformas e diversas outras aplicações. Olhando seus indicadores fundamentalistas, a empresa tem um retorno com dividendos zerado, 0% de retorno com dividendos, relação PL negativa porque tem dado apenas prejuízo, receita de apenas 100 milhões e prejuízo de mais de 35 milhões de reais. Então a empresa está numa situação péssima comparada com o que já foi anos e anos atrás. A Lupatec é outra empresa antiga, foi fundada em 1980 e é uma empresa brasileira voltada para o setor de petróleo e gás. A empresa experimentou um grande crescimento durante as décadas de 90 e 2000, o que foi bem proveitoso para a Lupatec, que ampliou seu portfólio de produtos e se tornou a maior fabricante da América Latina em válvulas para a indústria de óleo e gás e outros setores da indústria. Em 2006, a empresa abriu capital na Bolsa de Valores e finalmente concluiu o seu IPO, negociando suas ações para o novo mercado da B3. Já em maio de 2015, entretanto, a empresa entrou em um processo de recuperação judicial, perdendo muito valor de 2008 para frente, onde alguns contratos com a Petrobras não foram cumpridos por parte do governo e a empresa perdeu muito valor de mercado. Tanto que existe até uma história bastante triste com relação ao fundador da empresa. Eu não vou trazer esses detalhes aqui, se você estiver interessado, pesquise na internet. Mas enfim, a empresa foi piorando cada vez mais os seus números, foi minguando cada vez mais e hoje não vale praticamente nada em comparação do valor de mercado que já teve há muitos anos atrás. Próxima empresa da lista, outra empresa que já valeu muito mais no passado e hoje não vale nada, faz parte das construtoras. É a Viver Incorporadora e Construtora, a VIVR3, hoje classificada como penny stock, valendo 83 centavos. Em termos proporcionais, a empresa já valeu no passado mais de 4 bilhões de reais
por ação. Obviamente que ela não valia isso na época, mas ela foi fazendo tantos e tantos grupamentos, tantos splits, que ela foi juntando tantas vezes as ações que, em termos proporcionais, hoje em dia, baseado no valor de hoje em dia, ela teria valido naquele tempo bilhões por ação. Então, para vocês terem noção o quanto que a ação desvalorizou. Tanto que chegou a bugar o Google, que apresenta uma desvalorização de praticamente 100% na sua cotação. A empresa tem um yield zerado, porque nem tem lucro para pagar dividendos, relação PL negativa, porque só dá prejuízo, receita de mais de 100 milhões e prejuízo absurdo de mais de 43 milhões de reais, além de números muito reduzidos, muito inferiores em comparação com o que ela já foi no passado. A Viver foi fundada em um contexto de crescimento do mercado imobiliário brasileiro e desde cedo se estabeleceu como referência no seu setor, captando uma supervalorização na época. Já é um dos motivos que fazia a empresa valer tanto naquele tempo, entre 2008, por aí, as ações valiam muito. Principalmente devido à adesão ao programa Minha Casa Minha Vida, que projetou a empresa a níveis estratosféricos, então a ação só subia. E era uma empresa que muitas pessoas gostavam de investir na bolsa de valores e também de especular. Porém, não precisa nem falar o que aconteceu com os perdedores do grupo de construção civil que subia muito no passado. A economia brasileira foi piorando ao longo do tempo, algumas se aguentaram de pé durante todas as crises que tiveram no caminho, e as perdedoras, que é o caso da Viver, tiveram uma mega desvalorização. Que é o caso da última empresa aqui da nossa lista, que também é do mesmo setor. Se trata da PDG Realty, a PDGR3. Hoje classificada como uma penny stock, valendo hoje apenas 22 centavos por ação. A empresa está numa situação péssima, uma mega desvalorização. Se a gente comparar o momento mais alto da ação, que foi em 2010, onde a empresa já valeu mais de 5 bilhões de reais em termos proporcionais por ação, a empresa desvalorizou mais do que a Viver, caindo muito. Segundo o Google, a empresa caiu praticamente 100%, uma mega desvalorização, e eu acho que é a ação que mais caiu na história da Bolsa de Valores como um todo. A PDG Realty Empreendimentos e Participações atua no ramo imobiliário brasileiro. A empresa está envolvida com a aquisição de lotes, incorporação imobiliária e construção e venda de unidades residenciais. O Investing Pro só dá pontos negativos para a empresa. Ela opera com carga de dívida extremamente alta, enfrenta dificuldades para pagar os juros, queimando caixa de maneira acelerada, e a ação foi bastante impactada nos últimos tempos. Indicadores fundamentalistas também zerados, como as outras empresas, yield zerado, relação PL zerada, receita de mais de 100 milhões e prejuízo superior à receita, perdendo quase 500 milhões de reais durante um ano. Eu não vou falar muito sobre a PDG porque a história é muito semelhante a Viver, então você pode replicar a mesma história que aconteceu, os mesmos problemas que aconteceram com a Viver também aconteceram com a PDG, que continua listada na Bolsa de Valores, não se sabe por quê. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.